Bom dia, segunda-feira, hoje dia 27 de outubro, não tem nenhum aspecto perfeito no céu, mas a lua não está fora de curso e tem muita coisa se preparando para acontecer na terça-feira. Terça-feira muito cheia de coisas, né? Amanhã é um dia com bastante aspectos e ali no meio da tarde muita coisa acontecendo em seguida, né? Mas vamos falar aqui devagar. A Lua está transitando em Capricórnio e está aumentando a influência da quadratura a Vênus no signo de Libra. Vênus está forte, ela quem comanda o aspecto, né? Ela está ali no ponto do domicílio dela em Libra, só que é um aspecto de quadratura, então o contato, a visão dos dois astros não é favorável. Só por isso o dia já não é adequado para grandes iniciativas e grandes movimentos, principalmente com os assuntos do dinheiro, com os assuntos da estética, do amor, do romance, do plano criativo, do campo artístico também, né? E até de fatores diplomáticos quando a gente pensa num contexto maior, tá? Porque assim, o Vênus, né, e a casa 5 do mapa no contexto da astrologia mundial trazem um pouco dessa configuração mais diplomática. Mas enfim, como a Lua se movimenta rápido, geralmente a gente observa a Lua mais para contexto de clima eletivo mesmo, né? Agora, a Vênus não é um planeta que tem uma natureza adversa, né? Não tem um tema de briga, de conflito. Então, no clima geral, não é isso que nós vamos perceber. Eu penso que a quadratura entre Lua e Vênus para clima geral muitas vezes alimenta um certo nível de insatisfação global, sabe? Um dia assim meio chato, que a gente não se alegra com nada, não satisfaz com nada, às vezes acha que quer fazer alguma coisa para se sentir mais satisfeito e vai lá e faz e aquilo não alegra. É um dia assim meio chatinho, né? Nesse sentido. Mas então você já sabe que segunda não é interessante para as iniciativas e também no clima geral ele é um pouco insatisfeito. Não tem um clima de briga, de luta, assim, né, no contexto cotidiano. Tenha atenção então a esse ponto. Agora, no mesmo pique aqui, vamos dizer, né, Marte está se aproximando do trígono a Júpiter e vai ser perfeito também esse trígono amanhã na madrugada. Agora, como Marte nem Júpiter se movimentam tão rápidos, né, hoje nós já estamos sentindo muito fortemente esse trígono que já está quase perfeito. E nesse trígono a gente tem um contexto mais amplo, né? Pensando no fator mais preditivo da astrologia, ele vai ter mais uma relação com o contexto do mundo. Esses assuntos geopolíticos, assuntos da natureza, mas que envolvem o mundo de uma maneira geral. E contatos de Marte com Júpiter tem sempre a ver com alguma coisa de uma iniciativa, de um lançamento, de alguma coisa que inicia, como se você desse partida para alguma coisa, ou mesmo se lançasse, né? Eu acho que eu já falei para vocês que esses contatos de Marte com Júpiter lá no mundo antigo tinha a ver quando ou os exércitos partiam, né, para alguma conquista, alguma batalha, ou quando as pessoas partiam para a peregrinação. Tem tudo a ver com essa coisa do ir para algum lugar, né, de se lançar para alguma coisa diferente, né? Bom, o trígono é um aspecto de facilidade, ele ameniza um pouco o nível de tensão, até porque nesse trígono Júpiter está muito mais forte, né? Quer dizer, ele está forte, ele é mais lento do que Marte. Marte também está bem forte, está no próprio domicílio. Se a gente fosse comparar poder de dignidades essenciais, Marte está muito mais forte do que Júpiter, né? Porque o Júpiter está na exaltação, só que o Júpiter é lento, então é ele quem dá a tônica do aspecto, né? E Júpiter tem esse tema mais relacionado à pacificação, à indulgência. Ele é mais pacífico, né? Ainda mais nesse ponto aqui no signo de Câncer. Por isso eu penso que mesmo que se tenham jornadas, iniciativas, talvez não seja exatamente para guerra, para conflito. Pode ter aí alguma jogada no campo militar, né? Que é um tema de Marte, mas às vezes isso fica um pouco mais amplo, né? Mais aberto, não necessariamente para iniciar alguma briga, alguma luta, né? Mas vai ficar um clima meio assim, tá? No contexto do mundo. Então, hoje na segunda, nós vamos sentindo essas duas influências aumentando, a quadratura entre Lua e Vênus e o trígono entre Marte e Júpiter. A gente percebe bem, porque já vão ficando, principalmente quando for chegando à noite, muito próximos aí do momento perfeito, nesses dois aspectos. E aí amanhã ainda a gente vai observar ainda mais 3 aspectos da Lua, né? Aí a gente tem ainda muito movimento. Então amanhã eu volto e a gente conversa mais sobre a terça. Uma ótima segunda para vocês, então até amanhã.